Boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Olá, vocês conseguem me ver bem, ouvir bem? Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Cláudia. Vou esperar um pouquinho a Ana Luísa, que ela deve estar entrando. E a gente hoje vai ter, o episódio a gente vai falar hoje sobre a Herta Miller, que é uma escritora não muito conhecida aqui no Brasil, né, mas que ganhou o Nobel de Literatura, escreve em língua alemã e nasceu na Romênia. Aí a Ana vai contar um pouquinho sobre a obra da Herta Miller e a gente vai discutir especificamente o romance Tudo que Tenho, Levo Comigo. Tudo que tenho, levo comigo. Aqui a tradução de português de Portugal é um pouco diferente. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Francisco. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem? Eu vou deixar desligadinho um pouco a luz e aí depois, se escurecer, eu ligo de novo para ficar um pouquinho mais claro. Mais um Nobel, mais uma mulher escritora, né, Cláudia, e do leste europeu, né? Outro. A Ana pediu aqui a solicitação. Olá. A Ana tá, já aceitei a solicitação dela, logo ela entra. Oi, Ana. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom? E aí? Tudo certo. Você consegue me ouvir bem, Ana, e ver bem? Consigo sim. Para vocês, como que tá aqui? Para mim também tá ótimo o som e a sua imagem também. Que bom. Legal. Obrigada por ter aceito o convite das Letradas e Confinadas para compartilhar um pouco da sua pesquisa, né, sobre a Herta Miller. Aí a gente sempre faz um preâmbulo, assim, porque sempre tem gente que está chegando agora para explicar um pouquinho do projeto, do Letradas e Ah, Confinadas. Então, para quem está chegando agora, é a primeira vez aqui no canal, o Letradas e Confinadas é um projeto de 3 amigas e estudiosas de literatura. Sou eu, Thalita Mochiuti, a Cláudia Maria de Vasconcelos e a Lívia Bueloni Gonçalves. E aí a gente tem feito sempre, agora com uma periodicidade quinzenal, lives para a gente divulgar as pesquisas na área dos estudos literários ou então também conversar sobre obras literárias e assuntos relacionados à literatura. Eu perdi um pouco as contas, mas a gente está quase no 10º episódio, se eu não me engano. Está quase chegando no 20º. E aí hoje a nossa convidada é a Ana Luísa do Vale, que pesquisa as relações entre museologia e estudos literários e, sobretudo, sobre a perspectiva da comunicação museológica e da literatura comparada. A Ana é doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, com passagem pela Universidade de Sorbonne e também pelo Memorial Siguete. Depois ela corrige se eu falei errado aqui o nome. E ela é mestre em Museologia pela USP. Então, a Ana vai contar um pouquinho também, a partir dessa obra da Herta Miller, essa relação entre a museologia e os estudos literários. Ana, muito obrigada de novo por estar aqui conosco. Oi, Thalita, eu que agradeço muito. Aí não sei se te Legal. interrompi. Não, não tem problema. A gente vai descobrindo como roubar o turno uma da outra, né? Acho que a gente podia começar, Ana, porque a Herta Miller é uma escritora, né, que nasceu na Romênia, mas que escreve língua alemã, e que ela ganhou o Nobel da Literatura. Mas aqui eu não sei se ela é tão conhecida, né, pelos leitores brasileiros. Acho que a gente poderia começar, antes de entrar na obra, mesmo no romance, apresentar um pouquinho essa escritora, a sua importância e um pouco contextualizar, né, de onde ela vem, do país, etc., as principais questões. Joia. Muito obrigada, primeiro, pelo convite e parabéns pelo projeto, né, que está aí com
várias edições e discussões bacanas rolando sobre literatura. Acho que é um momento, a gente sempre precisa e é sempre bom ter esse acesso. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo também. Eu vi alguns nomes conhecidos, não dá para a gente falar um por um, acho que eu não me arrisco, porque senão eu perco alguém. Mas estou muito feliz de ver todos vocês por aqui. Eu fiz uma colinha aqui do lado, tá, gente? De vez em quando eu der uma fugida de olhar para o lado, é porque eu estou colando algumas anotações aqui para não esquecer de falar. Não se preocupa, Ana, a minha tá embaixo. Então, quando eu baixo o olho, é porque eu tô olhando a cola. Quando eu der uma olhadinha, assim, com quem não quer nada e tal, é uma cola. Então é isso, a Herta Miller, justamente por causa do Nobel, ela passou a ser mais conhecida, né, no Brasil, e acho que em alguns outros lugares também isso com certeza teve uma influência. E ela até, eu diria que foi bastante traduzida, assim, se a gente pensar em porcentagem, talvez não tanto, mas ela tem, pelas minhas contas, 23 livros publicados, dos quais 10 estão em português. Então, a gente tem um acesso, né, razoável, se a gente pensar numa obra aí escrita em alemão. A Herta Miller, ela nasceu na Romênia, mas num vilarejo de origem germânica. Então, a Romênia tem um histórico de algumas disputas de território, de uma série de questões em que é comum haver muitas minorias étnicas. Então, tem alguns territórios da Romênia que tem muitas pessoas da Hungria, originalmente, alguns territórios que têm essa origem germânica. E a Herta Miller, ela nasceu em uma cidadezinha chamada Nitidorf. Eu também não me arrisco muito nas pronúncias, então a Thalita brincou sobre o Memorial Siget. Às vezes eu falo Siget, às vezes a gente fala Siget. O nome da cidade é Sigetu Marmației. Eles falam em romeno, mas enfim, acho que a gente pode tomar algumas liberdades de pronúncia por aqui. E ela nasceu então nesse vilarejo, que era um vilarejo em que praticamente só se falava alemão, por tudo que eu li até agora. E ela foi alfabetizada em alemão, no alemão que é dito o alemão suábio, que é uma variação do alemão clássico, assim, né, do Hochdeutsch, que se fala na Alemanha, vamos dizer assim, que é o alemão, esse Hochdeutsch, em que ela escreve as suas obras, quase todas elas. Ela tem um livro publicado em romeno, mas o resto todo em alemão. Mas é uma obra que se passa muito na Romênia ou em relação com a Romênia. Às vezes não é necessariamente no território romeno, como é o caso do Tudo que Tenho Leve Comigo, de que a gente vai falar aqui. Uma boa parte dele se passa em território que hoje é Ucrânia, e que fica meio confuso na narrativa se é Ucrânia, se é Rússia, né? A referência geralmente é uma referência à Rússia, até pelo momento também histórico, de ocupação do Império Russo e tudo mais. Às vezes se passa na Alemanha, tem uma relação com o exílio e tudo, mas sempre relacionado a um contexto político, histórico da Romênia, que passou por uma ditadura, por um período longo de ditadura, na verdade com mais de um ditador, mas o que ficou mais tempo no poder foi o Nicolae Ceausescu, que ficou, agora não vou saber a data exata, talvez de 65 a 89, mas o governo do que é chamado o período comunista romeno, que teve esses governos stalinistas, começa mais ou menos em 47, e aí vai até 45, 47, e vai até 89, que foi uma queda brutal assim, desse regime, com direito a fuzilamento televisionado do ditador e tal. Difíceis de acreditar e que tem a ver também com a obra da Herta, e a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. E aí ela ganhou o Nobel em 2009 e teve essa fala, assim, de que a fala da academia sueca, né, foi de que ela era alguém que trazia com a concentração da poesia e a franqueza da prosa, retratou a paisagem dos despossuídos. Então, foi essa a frase que eles usaram, assim, para falar sobre a relação dela. A obra dela. Oi? Foi como eles fizeram, deram a premiação, o reconhecimento. Ela foi reconhecida por esses aspectos, né? Isso, exato. E aí, esses 23 livros que eu comentei, o primeiro deles é de 82, que é o Niederungen, que foi traduzido no Brasil como Depressões. É um livro que tem contos e uma novela, mas a maioria dos leitores brasileiros com que eu tive contato conheceu Herta Miller por um romance que foi traduzido como O Compromisso. Porque teve uma tradução, se não me engano, teve uma publicação da Folha, e aí várias pessoas tiveram acesso. Assim, algumas oportunidades que eu tive em cursos, em falas que eu fiz, muitas pessoas começaram a ler Herta Miller pelo Compromisso, que, para ser sincera, é um dos que eu ainda não li, né? Eu fui lendo algumas coisas dela, tem bastante coisa para ler, mas no meio da pesquisa, você sabe, né?
A obra é grande, tinha muita coisa para ler também sobre o contexto histórico, sobre o contexto político, então eu ainda quero ler a obra toda, mas ainda não foi o caso. Então o primeiro foi o Depressões, o mais recente que saiu no Brasil chama Minha Pátria Era um Caroço de Maçã, que são entrevistas com a Angélica Klammer, que é uma espécie de biografia via entrevistas, assim, é o livro que foi publicado mais recentemente. Tem alguma coisa que eu precisava falar agora? Ah, sim, a maioria das publicações dela foi feita já na Alemanha, né? A Herta Miller, então, ela nasceu nesse vilarejo de origem germânica, depois ela se mudou para Timișoara, que é uma cidade maior, onde o romeno já era mais usado do que o alemão. Deu uma travadinha aqui para mim, Ana. Vamos ver se a Ana volta, que travou um pouquinho aqui a transmissão dela. Não sei se para vocês também. E agora, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou estão ouvindo a Thalita, porque ela disse que eu travei, mas eu estou vendo. Agora voltou. Agora você voltou. Para mim, você parou falando que ela tinha ido para uma cidade um pouco maior na Romênia, onde ela fala um pouco maior, em que se falava romeno. Legal. Então, e aí depois de um tempo ela se envolve com um grupo chamado Actionsgrupp Banat, que era um grupo de ação do Banat. O Banat é essa região, enfim, que inclui também a Romênia. E aí eles falam do Banato suábio, e o suábio é essa variação do alemão que ela falava, né? E aí em Timișoara que ela aprende o romeno e que ela, o jeito que está escrito, alguém comentou aí, é o primeiro jeito, escreve Timișoara, né? Só que o S deles tem um cedilha, e aí eles falam Timișoara. Ela fez os estudos de romeno, ela fala muito de como o romeno influenciou na escrita dela, que é uma escrita que é feita em língua alemã, mas... Ah, tá bom, ele tá aqui no 4G, então. Acho que a Ana está trocando a internet para ver se melhora um pouquinho o sinal aqui. Aqui para mim também travou um pouco. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto ela faz essa troca. Tudo bem? Foi. Agora foi. Joia. É porque a Cláudia sugeriu que colocasse no 4G, eu fiz isso e acho que foi a troca que talvez tenha dado a queda. Bom, e aí ela fala muito dessa influência do romeno sobre a escrita dela, embora seja uma escrita majoritariamente em alemão. E o que a gente sabe sobre a questão da relação dela com essa ditadura, né? Então, a Herta Miller, ela nasceu em 53, então ela já nasce durante o período de ditadura. E quando é essa fase que ela vai para a Romênia, para Timișoara, desculpa, para a cidade maior, com 15 anos, então já estamos aí nos anos 60, indo para os 70, já começando o governo do Ceausescu. Tem um histórico de perseguições, de interrogatórios, de ter sido alguém que sempre escreveu denúncias contra o regime em alguma medida. E tem um momento específico em que ela trabalhava numa fábrica como tradutora, traduzindo manuais da fábrica do alemão para o romeno, em que ela teria sido convocada, a história é que ela foi convocada pela Securitate, que era o serviço secreto romeno, para colaborar como denunciante. E aí, quando ela se recusa a se tornar denunciante do serviço secreto, os interrogatórios, e, enfim, essa fase de muita perseguição que fica muito intensa. E depois disso, tem um determinado momento que aí ela vai para Berlim. A partir disso, ela vai publicar muito fora. Assim, né? O Niederhungen, que é o primeiro livro, ele foi publicado em Bucareste já muito cortado, já com uma versão censurada. E aí depois ele foi republicado em Berlim. Eu fui até atrás disso um pouco, não dá para saber... mesmo esse de Berlim não é exatamente a versão que se tentou publicar originalmente. Tem algumas coisas diferentes e tal, mas pelo que eu consegui encontrar, na verdade, a versão original, talvez a primeira, não tenha sido publicada. E aí a maioria dos livros dela, ela publicou na Alemanha mesmo, e tem um livro que foi publicado na cidade de Iași, na Romênia. Enfim, depois de muito tempo, os livros passaram a ser traduzidos para o romeno, e aí teve uma circulação, mas... foi uma situação um pouco delicada por todas essas questões políticas envolvidas, né? Ela sempre retrata muito a ditadura, o stalinismo, ela fala do ditador em muitos dos livros dela, muitas vezes e tudo mais. É um contexto que está bastante presente na obra dela, né? Nessa questão política da Romênia e a questão também da Guerra Fria e da Segunda Guerra também, né? Mundial, depois dos impactos depois da Segunda Guerra.
E aí eu acho que a gente poderia, já um pouco para mostrar, para falar como ela retrata esse contexto, né? Como ela lida com essa matéria histórica e política na obra dela. E aí acho que talvez a gente poderia agora entrar um pouco, fazer uma pequena sinopse do romance, do Tudo que eu tenho, levo comigo, para a gente, depois a gente puxa para essa parte do contexto. Acho que você vai acabar abordando na hora que vai falar da sinopse, né? Sim, sim. Eu pensei até em trazer dois trechinhos aqui que eu acho que já vão elucidar algumas coisas e aí eu vou complementando. Um é do próprio Tudo que Tenho mesmo, mas antes dele, agora estou em dúvida na ordem. Ela tem um ensaio chamado Milho Amarelo e Sem Tempo, que está no livro Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, que é como foi traduzido para o português, que é um livro de ensaios, em que ela fala bastante do processo de composição desse livro, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E aí ela traz no ensaio de forma um pouco prática, um pouco mais explicada, o que no romance vai aparecer condensado, né? Então, eu queria trazer para vocês já ouvirem um pouco nas palavras dela. No ensaio, ela traz o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, embora a Romênia, com seu ditador fascista, Marechal Antonescu, estivesse ao lado de Hitler, os soviéticos responsabilizaram apenas a minoria alemã pelos crimes nazistas. Ainda durante a guerra, em janeiro de 1945, todos os alemães, homens de idade entre 17 e 45 anos e mulheres de idades entre 18 e 30 anos, foram deportados para os campos de trabalhos forçados para a reconstrução. Havia listas, todos eram arrancados de casa pela polícia, levados a pontos de concentração e depois à estação de trem. A idade não importava muito. Às vezes, até crianças ou muito mais velhos eram recolhidos. O transporte no vagão de cargas animais durava várias semanas. Os campos ficavam nas zonas carboníferas entre Dnipropetrovsk e Donetsk, em Donbas, na atual Ucrânia. O dia a dia era composto por colônias de trabalho, labuta, revista noturna, fome crônica. A morte chamava-se esfaimar e congelar. Não raro também, suicidar. Como ela traz, então já tem uma série de informações aqui, né? A relação da Romênia na Segunda Guerra é bastante delicada, porque tem esse momento de se aliar com a Alemanha, mas tem um outro momento de uma relação com a Rússia. Então, tem uma ocupação soviética, vamos dizer assim, que acontece mais no final da guerra, e aí tem essa história de punir, de alguma forma, os romenos de origem germânica como culpados pelo Holocausto, como culpados pela guerra, como todos nazistas, numa associação automática entre germânico e logo nazista, né? É um pouco essa a lógica. E aí ela vai trazer sobre esse mesmo contexto num parágrafo inicial, não é exatamente o primeiro, mas é bem no início do Tudo que Tenho Leve Comigo, que eu já vou dizer sobre o que ele trata, mas ela já começa assim, né? A guerra ainda não acabara em janeiro de 1945. Apavorados com o fato de que em pleno inverno os russos me obrigassem a ir, sabe-se lá para onde, todos queriam me dar alguma coisa que fosse útil, já que nada poderia ajudar. Como eu estava definitivamente na lista dos russos, cada um me deu alguma coisa, guardando para si os próprios pensamentos. E eu aceitei, pensando com meus 17 anos, que essa viagem vinha na hora certa. Então esse é o Léo Albergue, que é o protagonista do Tudo que Tenho Leve Comigo. Tudo que Tenho Leve Comigo, na verdade, é a primeira frase do romance, né? Eu li um trechinho aqui que é no início, mas não é exatamente o primeiro parágrafo. O romance se chama Atemschaukel, em alemão, que é um neologismo que a gente poderia traduzir como o balanço da respiração, ou alguma coisa assim. Em algumas línguas escolheram traduzir mais literalmente, fazer uma... Que eu saiba, nenhuma língua conseguiu fazer isso numa palavra só, como ela fez em alemão. Criar um neologismo que fosse uma palavra só. Mas os franceses traduziram La Balançoire du Souffle, os romenos acho que traduziram alguma coisa assim também. Os norte-americanos, por exemplo, colocaram o título de The Hunger Angel, que tem o Anjo da Fome, que é um personagem. E na edição brasileira e na portuguesa ficou Tudo que Tenho Leve Comigo. Na portuguesa é Tudo que Tenho Trago Comigo. Que é a primeira frase do romance, que foi uma sugestão, salvo engano, tenho visto uma entrevista da própria Herta, né? E que tem a ver com o que a gente vai conversar também, que são esses objetos que ele traz consigo e que tem a ver um pouco com a minha pesquisa e com por que eu me interessei pelo trabalho da Herta Miller também.
Então, o Léo Albergue, ele tem 17 anos, como a gente viu aqui no parágrafo. Estamos em janeiro de 1945, é o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e essas pessoas estão sendo deportadas de origem germânica para campos na Ucrânia, enfim, atualmente a Ucrânia, na época talvez ainda a Rússia, de toda forma União Soviética, e que essas pessoas estavam sendo deportadas e elas eram recolhidas nas suas casas, né? E no caso dele ali, ele sabe que ele vai ser recolhido, parece que não adianta muito fugir, ele está aguardando isso, e aí é o tempo que ele passa no campo, é a maior parte do romance. Então, só para vocês terem uma ideia de tamanho, né? Esse é o Tudo que Tem Leve Comigo, na tradução da Carola Saavedra, que, aliás, faz um trabalho incrível, assim, de construção de texto. Foi a forma como eu conheci a Carola como escritora também, foi por essa tradução primeiro. Tem 64 capítulos do romance, a maior parte deles se passa no campo de trabalhos forçados. Então, o Léo Albergue, ele é levado para um campo de trabalhos forçados, ele passa 5 anos lá e ele sobrevive e volta para contar a história, vamos dizer assim, né? E ele está, então, vários anos depois, 60 anos depois, contando essa história de como foi a partir desse dia, que foi o dia em que vieram buscá-lo. E aí tem 1 ou 2 capítulos desse antes, tem um longo tempo com vários capítulos que se passam no campo, e depois tem alguns capítulos depois da volta dele, do exílio, em que ele vai para a Áustria, e é mais ou menos assim que funciona a estrutura do livro. E, Ana, acho que também é interessante contar um pouco da confecção desse romance, né? Porque tem questões autobiográficas e da relação da Herta também com um amigo escritor que vivenciou essa experiência, né? De ir para um campo de trabalho forçado. Sim, isso eu acho que é bem legal para quem tiver mais interesse no processo de concepção desse livro e nas falas sobre isso. Como eu já mencionei, tem esse ensaio chamado Milho Amarelo e Sem Tempo, de Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, e tem alguns capítulos do Minha Pátria Era um Caroço de Maçã, em que ela também fala bastante sobre esse processo. Tem outros ensaios, talvez, em alguns outros lugares, mas esses 2, com certeza, já vão dar bastante informação sobre o Oscar Pastio, que é esse amigo, né, essa pessoa que ela conheceu e que passou 5 anos no campo de trabalho, e que é uma espécie de inspiração para o protagonista, para o Léo Albergue, e que foi a pessoa com quem ela coletou bastante material. Então, assim, tem uma relação importante com ele, mas ela mesmo traz isso em várias entrevistas, eu acho que isso é bacana de dizer, que ela diz que o Léo Albergue não é o Oscar Pastio, né? Não é uma identificação automática, porque a Herta trabalha muito com essa relação de que as coisas são inventadas. Eu estava relendo ontem o começo do Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, que é uma obra importante nessa área da literatura do Gulag e tal, uma obra que foi muito marcada. O Solzhenitsyn também foi Nobel, né, mas lá nos anos 70. E tem uma nota logo na introdução dizendo: nenhum dos personagens é inventado, nenhum dos acontecimentos é inventado, as coisas estão aqui relatadas exatamente como elas aconteceram. E essa é uma diferença muito grande porque a Herta Miller faz. Não caberia um aviso desse em Tudo que Tem Leve Comigo, ele é um romance. Mas ela fala que em algum momento ela e Oscar Pastio, que pretendiam escrever o livro juntos, eles pensaram que seria talvez uma documentação poética do campo. É a expressão que ela usa, pelo menos na tradução, que, salvo engano, é da Cláudia Belling, que eu encontrei quando ela fala sobre isso. Eles chegaram à conclusão de que precisaria ter um romance, e principalmente ela chegou a essa conclusão. Por quê? A Herta Miller passou muitos anos interessada nesse assunto. Ela conta que começou essas pesquisas, esse pensamento sobre isso já talvez nos anos 90, se não me engano. A mãe dela foi uma pessoa que foi para um desses campos e que passou um tempo em um desses campos, que nunca quis falar sobre isso. Era um tema tabu, tinha algumas falas específicas, ela traz algumas frases da mãe dela para essa conversa. E ela tentava entrevistar outras pessoas do vilarejo, outras pessoas que viveram essa situação, e as pessoas ou não queriam falar, ou tinham muita dificuldade de elaborar em palavras essa vivência, essa experiência de falar desse assunto. O que leva para uma outra discussão dentro da teoria literária também, né, para quem é da teoria literária que está assistindo, e sempre se fala muito na literatura de testemunho, que é sobre a impossibilidade de narrar, a dificuldade de narrar depois de Auschwitz, depois da Segunda Guerra, enfim. Tem uma discussão sobre esse período e que dialoga com a literatura de campo de concentração em geral, que a gente chama de literatura concentracionária, e a literatura do Gulag está relacionada com isso também, né? E aí a ideia era que eles iam escrever juntos, porque ela procurou várias pessoas
outros tinham dificuldade, até que... Vocês estão me ouvindo? Deu um probleminha na conexão, para mim você travou. Aonde você parou? A Ana caiu. Vamos ver se ela volta. Voltou. Fala um pouquinho para ver se a gente consegue te ouvir, que travou. Você falou de tabu, você foi censurada. Ai, tá difícil. Deram um ok ali, eu não sei se é porque tá dando para me ouvir, mas agora travou de novo. Tô em dúvida se é melhor voltar para a internet e Wi-Fi. Não, acho que a gente pode deixar no 4G e acho que deve estar alguma instabilidade no próprio Instagram. Acho que só retoma um pouco o que você estava falando, que era um tema que ela queria muito tratar, mas que ela tentou conversar com ela percebia que era um tema tabu, né? Retratar esse momento. Entendi. Era exatamente isso. Tinha uma dificuldade de se falar sobre isso. Ela usa uma expressão em uma das entrevistas que ela diz que as pessoas não tinham palavras para lidar com isso, né? E aí ela encontra o Oscar Pastio. Na verdade, eles fazem uma viagem que tem a ver com outro assunto. E aí eles têm uma conversa em que ele fala sobre o campo. É uma passagem bem bonita que está no Milho Amarelo Sem Tempo também. Eu não vou ler porque tem muitos trechos para a gente ler, senão vai ficar demorado. Mas em que ela fala sobre as paisagens da infância e o impacto da paisagem no corpo e tal. E aí ela fala que quando ele fez aquele relato, foi uma conversa simples, assim. Ela encontrou o que ela estava procurando, era o tipo de relato que ela queria encontrar sobre o campo de trabalhos forçados, era aquele tipo de relato que ele fez ali, em que ele fala do pinheiro, e que ele fez um pinheiro de Natal improvisado lá no campo, e que isso independia de acreditar na religiosidade do Natal, mas tinha a ver com outras coisas da sobrevivência, né? Aquela situação extrema. E aí eles resolveram, então, trabalhar juntos nessa escrita, e foram várias sessões, ela levava vários cadernos, fazia anotações, fazia entrevistas com ele fez desenhos do campo, eles fizeram uma viagem até o campo, na Ucrânia, visitaram os espaços mesmo onde ele tinha ficado, ele mostrou coisas, teve coisas que ela confirmou, coisas que ela achou que eram muito distintas do que ele tinha dito. Ela fala que ele, como criança das montanhas, descrevia tudo com o vocabulário das montanhas, mas que chegou lá e era tudo plano. E aí ela tinha uma relação assim com as palavras que ele usava, com a forma como as coisas se encontravam. E quando eles estavam escrevendo, eles chegaram a escrever e reescrever capítulos, a trabalhar no material, então não só numa coleta de material, mas trabalhar numa escrita, né? Ele poeta também, ele também romeno-alemão, mas o que aconteceu foi que ele faleceu antes que ela terminasse a escrita. Na verdade, muito antes de terminar, né? Eles tinham algumas etapas, talvez eles tenham apresentado um capítulo, assim. E aí ela fala que ela ficou sozinha com 4 cadernos de anotações, com muito de material, e que foi muito difícil lidar com isso. E ela traz isso no epílogo do que tem lá comigo. E aí ela teve que escrever. Aí ela decidiu que escrevendo sozinha isso só ia ser possível de fato ser um romance e não uma documentação poética, como eles tinham pensado. E ela conta nesses ensaios, nessas entrevistas, que ela teve que inventar muitas coisas a partir dos elementos que ela tinha. Então, faltava muita coisa. Ela tinha personagens, ela tinha dados de objetos, de lugares, mas ela teve que preencher isso com uma série de coisas e construir um romance sozinha. Então, é mais ou menos essa história do processo do Tudo Que Tenho Leve Comigo. Legal. Ana, aí acho que agora a gente já apresentou, né, a Herta Miller, a gente falou um pouco do contexto, né, da momento, a questão política, como isso não aparece na área dela, e como esse é uma matéria importante que ela faz em sua ficção. Você deu a sinopse do romance e também tudo que eu tenho levo comigo, e também você contou um pouco sobre o processo de criação, que a princípio seria um livro a 4 mãos, mas o amigo com quem ela estava escrevendo faleceu. E aí acho que agora a gente pode aprofundar mesmo e entrar um pouco no tema no título que estava, né, da live, que é Herta Miller, Objetos, Gestos e Palavras. Que isso tem, você comentou com a gente que isso tem a ver com a poética da Herta Miller e desse romance também, especificamente. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, por que objetos e qual o papel dos objetos neste romance, Tudo Que Tenho Levo Comigo. Legal. Bom, os objetos, eles estão em toda parte da obra da Herta, em todos os lugares, assim. Foi
forte para mim, assim, pesquisar essa relação da literatura com a museologia, e aí os objetos, a cultura material tem um papel importante nisso. E quando eu encontrei a Herta, eu fiquei muito impressionada. O primeiro livro que eu li dela foi o Recicline Mata, que é um livro de ensaios, e eu fui pesquisar e descobri que isso é um consenso da cultura crítica, assim, os objetos terem um papel muito importante na literatura dela, né? E aí, o que eu trago, pensando na poética dela, depois de um tempo elaborar, aliás, acho que tem algumas que do curso de verão da FELESH, eu agradeço quem participou, foi para esse curso que eu consegui organizar um pouco essas ideias. Não sei se vocês estão me ouvindo, então travou para mim. Alguém me sinaliza se vocês estão me ouvindo? Oi. Ai, que difícil. Oi. Ouço. Será que sou eu que tenho que colocar? Deixa eu colocar só no 4. Eu tô com os dois ao mesmo tempo, mas eu vou colocar no 4G aqui. E como eu perguntei, ninguém respondeu, eu acho que talvez as pessoas não estivessem me ouvindo mesmo. Aí a Paula. É o seguinte, eu cheguei a uma formulação, assim, ixi, tem um lugar que está picotando. Eu cheguei para uma formulação de alguns elementos essenciais dessa poética dela, né? E eu estava fazendo um agradecimento aqui ao pessoal do curso de verão lá da FEFELESH, porque foi um momento em que me ajudou a fazer essa organização. Que eu falei que ela trata de uma materialidade inescapável do mundo, assim, de que é uma coisa da qual a gente não consegue fugir. Então, isso aparece nos objetos de uma forma muito intensa, como se os objetos fossem uma metonímia dessa realidade material, como se eles condensassem isso, mas aparece muito também no corpo, nos gestos e na paisagem, na relação corpo-paisagem, na relação corpo-objeto. Então, está muito nesses lugares, assim. Outro elemento que eu acho que é muito importante, que eu vou trazer talvez mais para frente, são os traços líricos que aparecem no romance dela, e também ela tem um trabalho com a palavra muito minucioso, acho que a palavra é essa, que eu chamei de uma artesania da palavra, que ela traz influências principalmente do romeno dentro do alemão, relações entre o alemão suábio e o Hochdeutsch. Ela trabalha com colagens no sentido literal de colar pedaços de palavras e no sentido mais da teoria literária, né, de fazer montagens, de fazer colagens. Ela traz influências da cultura popular, enfim, uma série de coisas nesse sentido. E aí, por que então os objetos? Esse tema que a gente falou da live de hoje, que a gente usou os objetos, os gestos e as palavras, é uma fala dela do discurso do Nobel. É um discurso que está traduzido para o português em um dos livros, salvo engano, no Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, e em dado momento ela diz a seguinte frase, eu vou falar em inglês primeiro, mas eu traduzo em seguida, só para vocês terem acesso a como ela disse, né? But to be certain of our own existence, we need the objects, the gestures and the words. Então, para ter certeza da nossa própria existência, a gente precisa dos objetos, dos gestos e das palavras. Ela traz isso tanto nas falas e nas teorizações dela nos ensaios, quanto isso é muito presente na escrita mesmo, na literatura. Os personagens dela têm relações fortes com os objetos. Não por acaso o livro começa com tudo que tenho levo comigo, levei tudo que eu tinha, meu não era. Ou tinha outra função, ou pertencia a outra pessoa. E aí ele vai fazer aquela fala que eu li para vocês depois, de que como nada poderia ajudar, cada um deu uma coisa, né? Então tem essa relação dos objetos que aparece muito forte em todos os lugares. Tem um estudo do Tiago Montenegro, se não me engano o sobrenome dele, sobre essa relação também dos objetos em tudo que tem levo comigo. Ele faz uma análise na dissertação dele sobre a sobrevivência por meio dessa relação com esses objetos, em alguma medida. E os objetos aparecem de muitas formas no livro. Assim. Tem os objetos que assaltam, ele fala de como muitos anos depois, 60 anos depois, ele ainda sonha com aqueles objetos. Tem esses objetos que salvam, tem esses objetos como metáfora. Então, para quem leu, por exemplo, ela tem um livro chamado A Raposa Já Era o Caçador. Então, a raposa já era o caçador. Em que uma personagem tem um tapete de raposa e que a cada vez que o serviço secreto entra na casa dela para vasculhar alguma coisa, ela sempre diz que o serviço secreto fazia questão de deixar um sinal claro de que eles tinham estado lá. E de que eles tinham estado lá com a chave, porque não tinha nenhum arrombamento de porta nem nada, mas eles mudavam alguma coisa sutilmente de lugar, e teve uma fase que eles levavam pedaços do tapete de raposa dela, eles cortavam pedaços do tapete. Então tem sempre um objeto que aparece, ou vários objetos que aparecem de formas muito intensas. Assim. No caso do Tudo Que Tem Levo Comigo, um objeto muito importante, por exemplo, é a pá de coração,
que ela diz que é um nome técnico para uma pá específica, que tinha um formato de coração, e que ele fala da relação do trabalho e do cavar com essa pá, do manter-se em ação como uma forma de se aterrar, de se vincular a essa materialidade, a essa existência, para conseguir se manter vivo. Assim. Então tem uma relação forte nesse sentido. Tem um outro trecho que eu acho que é legal também, que eu não vou trazer inteiro por causa do nosso tempo, que ela fala sobre como ela compartilhou, o protagonista, né, diz de como ele compartilhou com aquelas pessoas, e ele está falando da família depois de voltar do campo, que ele tinha compartilhado os grandes objetos, as portas, os móveis, etc., e as pequenas coisas, os pratos, as colheres, etc. Então, muitas das relações passam por esses objetos de alguma forma. Uma hipótese que eu estou, enfim, está em desenvolvimento um pouco na minha tese, é que na impossibilidade de se constituir uma narração, uma narrativa, em vista de todo esse contexto da situação limite, do trauma e dessa relação com a impossibilidade de narrar, ela constituiria os objetos como sustentáculo, né, como sustentação possível para essa constituição desse texto. Então, é como se o texto se estruturasse sobre esses objetos, se construísse a partir deles. Você disse que ela citou, né, que a existência, né, não existe existência sem gestos, palavras e objetos. E aí você também está um pouco pesquisando como a própria existência da narrativa precisa dessa materialidade do objeto, né? Exato, exato. E tem uma coisa nessa história da materialidade na Herta, por exemplo, até as palavras, isso foi uma coisa legal que eu descobri lendo Minha Pátria Era um Caroço de Maçã. A Herta Miller, ela faz colagens literais, né? Ela tem algumas publicações que ela recorta jornais, revistas e tal, e faz poesias por meio de colagens. E aí ela conta de como ela tem gavetas e gavetas de palavras recortadas. Então, até a palavra aparece objeto, né? materializada, como objeto. E aí ela fala do tamanho da letra, do jeito que a palavra e de como ela precisa ficar emoldurada num cartão para conseguir fazer ter uma preocupação com a forma que é muito grande e que tem essa ligação com essa materialidade. Assim. E aí eu queria ler um trechinho que eu acho que é sempre legal quando a gente fala de um autor, as pessoas poderem ouvir mesmo, né? Um trechinho sobre o lenço branco. Eu queria só dar um contexto, porque senão vai ficar difícil de entender. Lá no começo, no primeiro capítulo que tem o Leve Comigo, quando o Léo tá para ir embora, para ser levado pelos russos, a avó dele se despede com a seguinte frase: eu sei que você vai voltar. Sobre se tem algum lugar que a gente consegue ter essas colagens, eu vou ter que pesquisar, Vivian, eu não tenho certeza. Eu sei que tem algumas delas publicadas, mas eu acredito que não em português. Então, eu vou me informar sobre isso e posso falar para as meninas depois postarem aqui na página do Letrado. Eu vi algumas colagens dando um Google, mas estava tudo em alemão e eu não entendi nada. Mas... Tem um dos livros da cultura crítica que é em inglês, que a capa é uma das colagens, mas assim, para encontrar várias delas eu preciso dar uma pesquisada, mas aí eu passo para vocês e as meninas postam aqui, se for uma possibilidade, né? Se quiser entrar em contato comigo também, fica à vontade. Bom, e aí acontece o seguinte, a avó dele se despede com a frase: eu sei que você vai voltar. E essa é uma frase bastante importante, que vai reaparecer no livro em várias situações. E queria situar isso, que eu acho que é uma coisa importante. E a outra coisa é que ele está, então, no campo, e eles conseguem, às vezes, escapar, não é uma fuga de ir embora, mas é de sair dos limites mais imediatos do campo e chegar num vilarejo vizinho, para tentar pedir uma comida, alguma coisa, para tentar, às vezes, vender uma coisa que eles conseguem pegar do campo. Então, nesse caso, ele pegou um pedaço de carvão, como está muito frio, e ele está tentando vender esse carvão ou trocar esse carvão por algum tipo de alimento. E aí ele bate na porta de uma senhora, e ele não entende muito bem o que ela diz, porque ela fala em russo, e ele é um romeno-alemão, que entende romeno e alemão, mas não russo. Ele sabe algumas palavras, pelo tempo que ele já está no campo, ele consegue entender que ela tem um filho que, como ele, foi deportado para algum outro lugar, e ela serve uma sopa de batata de quase 1 litro para ele. A batata, aliás, é um elemento super importante nesse romance. A Herta Miller vai falar muito sobre isso. E o nariz dele está escorrendo, e aí ela traz um lenço de presente para ele, e é nessa passagem que a gente está aqui, né? É mais ou menos sobre isso que eu vou ler. E ele fica nessa angústia também de ser confundido com esse filho dessa senhora de quem ele recebeu o lenço.
E aí ele diz: o lenço branco de batista nunca havia sido usado. Eu também nunca o usei, mas o guardei na mala até o último dia, como uma espécie de relíquia de uma mãe e um filho, e o levei comigo para casa. Um lenço desses não tinha préstimo no campo de trabalho. Durante todos aqueles anos, eu poderia tê-lo trocado no bazar por algo comestível. Obteria açúcar ou sal por ele, talvez até painço. A tentação existia. A fome era cega o suficiente. O que me detinha, eu acreditava que o lenço representava o meu destino. Quando nos escapa o controle do destino, estamos perdidos. Eu tinha certeza de que a frase de despedida da minha avó, eu sei que você vai voltar, se transformara num lenço de bolso. Não sinto vergonha de dizer que o lenço era a única pessoa no campo de trabalho que se preocupava comigo. Tenho certeza disso até hoje. Às vezes, os objetos adquirem certa delicadeza, monstruosidade que não esperamos dele. Esse trecho é muito ilustrativo, né, Ana, do que você estava falando agora, dessa questão da materialidade, né, da existência como objeto, é uma espécie de metonímia, né, dessa realidade e também, e aí ao mesmo tempo eu acho que mistura, eu acho que a gente podia já puxar o gancho para falar da parte das palavras, porque esse trecho mostra bastante, acho que dá para a gente pensar nessa relação, no que ela chama, né, você chamou de artesania da palavra, e do lirismo também, né, porque é um momento duro, mas o modo como ela escreve essa passagem tem um toque também, né, de lirismo, assim, a gente lê isso e fica... não é uma escrita seca, né, dura nesse sentido, a situação é seca e dura, mas o estilo dela não, né? Eu acho que... Vamos lá, como é que eu formulo aqui? Tem alguns momentos de secura em algumas coisas da escrita, mas tem essa relação com a lírica muito também pelas imagens, né? E por essa coisa condensada. Por exemplo, quando eu trouxe lá no começo, eu trouxe um pouquinho do contexto histórico no ensaio e aí esse mesmo contexto no romance. É muito mais condensado. Tem alguma coisa de poder de síntese, que eu acho que é uma síntese que vem desse lírico, né? E tem uma outra coisa que eu acho que tem menos a ver com uma discussão teórica e mais com a nossa sensação de leitor, que é essa impressão de que ela consegue, ao mesmo tempo, trazer coisas muito tristes e muito duras, ela consegue fazer de uma forma bonita, né? Então, uma cena como essa, uma cena de fuzilamento, às vezes ela consegue fazer com que seja uma coisa bonita, no sentido de que tem um trabalho estético sendo feito ali. Acho que é algo assim. É legal que aqui nos comentários alguém avisou que a Camila do Insta Cami Causos pesquisa a colagem na Rita Miller, que alguém tinha perguntado aí. E fica essa dica. Bom saber. Ela tem algumas influências do surrealismo, por exemplo, e aí é legal isso que você trouxe, né, de que ela, enfim, da relação da estética e do lirismo e tal. Lá no começo, quando eu comentei dessa relação da deportação, e, enfim, de algumas coisas absurdas que aconteceram nesse período das ditaduras stalinistas, algumas pessoas da Futura Crítica trazem um pouco como a linguagem absurda era a única linguagem possível para dar conta daquela realidade que era muito absurda. Né? Então, essa influência do surrealismo é uma influência que tem a ver com algo que aquele conteúdo pede. Assim. Eu trabalho sempre numa perspectiva de que a forma tem uma relação muito direta com o conteúdo. E isso na Herta Miller eu acho que é muito forte. Então, é um conteúdo que demanda essas imagens, essas torções. E acho que isso vai ficar mais claro num trecho que eu vou citar agora, pensando que esse elemento lírico que se traz, né? Alguém perguntou aqui se eu considero que a obra da Herta é uma obra poética. Eu acho a palavra poética uma palavra difícil porque ela pode ser muito vaga, né? Muito ampla. Eu gosto mais de dizer que é uma obra que tem muitos elementos líricos, mesmo nas obras que não são líricas, no sentido de, mesmo quando não é uma poesia, quando é um romance, quando é um conto, uma novela, tem elementos da lírica. A gente vai ficar em gênero mesmo. Eu acho que fica mais claro falando desse jeito. E aí eu acho que vai ficar bem claro com um trecho aqui, pensando nessa lírica, que é um tratamento estético que se dá para essa palavra, né? Não que não seja um tratamento estético na prosa, mas acho que isso é mais intenso e mais condensado na lírica, como uma estratégia de sobrevivência, muitas vezes. Essa transformação de certas coisas que às vezes beiram o onírico,
passa muito num campo do imaginário e tal, que tenha uma relação com o surrealismo, mesmo que não seja necessariamente surrealista, porque às vezes não mas às vezes tem um contato, assim, com essa área. E aí tem esse momento da chamada em que os prisioneiros eram colocados todos do lado de fora, parados de pé, para serem contados. Mas não que isso de fato estivesse havendo uma contagem, né? Porque tem muito uma lógica disso ser um mecanismo de tortura mesmo. E de que faça chuva ou faça sol, eles tinham que ficar lá parados, absolutamente imóveis, até que os soldados definissem que a chamada tinha acabado. E aí é nesse momento da chamada que a gente encontra esse trecho aqui. Durante a chamada, eu treinava formas de me esquecer de mim mesmo, não distinguir entre inspirar e expirar, e erguer os olhos sem levantar a cabeça, e procurar no céu um canto de nuvem onde fosse possível pendurar os ossos. Quando eu conseguia esquecer-me de mim mesmo e encontrava o gancho celeste, ele me segurava. Muitas vezes não havia nuvens, apenas o azul uniforme, como água aberta. Muitas vezes havia apenas um cobertor de nuvens fechadas, um cinza uniforme. Muitas vezes as nuvens se moviam e não havia gancho que ficasse quieto. Muitas vezes a chuva queimava os olhos e colava minha roupa na pele. Muitas vezes o frio me devorava as vísceras adentadas. Em dias assim, o céu me virava os olhos e a chamada os trazia de volta. Os ossos só tinham apoio em mim mesmo. Gente, desculpa que caiu um pouquinho aqui, mas eu acho que deu para acompanhar a leitura, né? Mesmo que o meu apoio tenha falhado. Ana, deixa eu só, acho que você deu esse trecho, antes de você comentar o trecho, acho que vale a pena, só reforçando para quem está chegando agora, essa live é sobre a Herta Miller, e aí o título que a gente deu é Objetos, Gestos e Palavras. Eu não consigo fixar aqui na live, eu não sei fazer isso. Depois, se alguém quiser me ensinar, eu agradeço. Aí, outra coisa que eu queria, então, assim, um pouco também para quem está chegando, a Lívia pergunta, né, que você falou do surrealismo, se é o romance, tudo que eu tenho levo comigo, da Herta Miller, é uma narrativa mais tradicional ou tem esses elementos surrealistas? Como é que você classificaria, digamos assim, né? Eu diria que ela é mais tradicional no sentido de que ela é um pouco mais linear do que alguns outros textos da Herta. Então, não dá para a gente ter certeza de em que ano do campo ele está. Mas tem esse começo, meio e fim mais bem definido, né? Então, tem o momento antes do campo, os 5 anos de campo, e aí dentro dos 5 anos isso talvez seja um pouco mais confuso, mas são 5 anos, e depois a volta para casa. E aí, dentro de cada capítulo, então numa arquitetura macro, eu diria que ele é mais tradicional. Dentro dos capítulos, muitas vezes aparecem esses elementos ou surrealistas, ou próximos do surrealismo, que tem um tom onírico, às vezes tem uma passagem. Esse capítulo do Lenço e Ratos, por exemplo, a parte do lenço é um pouco mais convencional. A parte dos ratos já traz uma outra tônica para o capítulo. Assim, ele encontra filhotinhos de ratos debaixo do travesseiro e ele tem uma relação super terna com esses filhotes de ratos. Tem uma relação de tentar salvá-los desse lugar horrível. E aí tem uma forma como o capítulo vai se desdobrar que eu acho que vale a pena ler. Não vou ficar aqui entrando em muitos detalhes. Assim. Mas eu diria isso. Eu diria para quem tem interesse nesse tom mais surrealista, se não me engano, então a Raposa Já Era o Caçador, acho que é um livro que tem esse elemento surreal bem forte. O Fera Dalma também, bem forte. O Fera Dalma nem tem divisão de capítulo, por exemplo. Ele tem uns trechos em branco entre alguns parágrafos. Então tem uns blocos de parágrafos, de repente tem um trecho um pouco maior em branco, e é essa divisão visual só, mas não tem muita clareza. Tem vários flashbacks, vai e volta, de uma narrativa para outra e tal. E lá no Depressões, que é o primeiro de contos, embora estruturalmente o livro também seja mais tradicional, tem muitos elementos ali no meio que são surreais também. Obrigada. Ana, aí você quer comentar o trecho que você leu, que a gente estava falando? Você tinha falado sobre os objetos, e aí a gente começou a falar dessa questão dos elementos líricos, né, que você vê na obra da Herta Miller, o tratamento que ela dá à palavra, que você chama de artesania da palavra. Então, acho que eu queria comentar, talvez não só com relação à coisa da... Gente, tá muito difícil esse suporte. Eu pus um suporte aqui para isso não acontecer. Tá caindo, desculpa. Às vezes...
coisa que a gente vai aprendendo enquanto faz, né? Bem, se cair de novo, eu tento arrumar uma outra solução. Estamos nos adaptando aos meios digitais. Isso. Tem uma outra questão que eu queria comentar, talvez antes de entrar nessa questão da artesania da palavra em si, mas acho que está tudo meio interligado, né? É que essa história dos gestos, objetos e palavras, né? Então, as palavras têm a ver com a história da artesania, e eu acho que a relação dos gestos ficou muito forte nessa passagem. Então, a gente falou de objetos lá com o lenço, e aqui nessa passagem da chamada tem uma relação corpo-paisagem, né? Com as nuvens, com esse olhar para cima, com esse tentar se socorrer da passagem, que eu acho que é muito interessante também, porque ao mesmo tempo que tem esse movimento de surreal, de onírico, de sair dessa realidade para lidar com ela, tem algo que impede de sair completamente. Então, por exemplo, ele tenta encontrar o tal gancho celeste para esquecer de si mesmo, mas quando as nuvens se movem, não tem gancho que fica quieto, não tem jeito. Então, tem algo que limita mesmo isso que é surreal, né? Que impede, assim, ele não consegue fugir por completo. E aí essa relação com esse corpo, que é muito presente, que é muito inescapável mesmo, não tem como fugir de ser pele, osso, carne, quando se está vivendo uma situação tão extrema quanto essa, por exemplo, do campo, né? Às vezes a situação é um interrogatório, é uma outra perseguição nos outros livros, mas nesse livro aqui é uma relação muito forte com ser prisioneiro do campo de trabalhos forçados, assim. E aí, sobre o trabalho com a palavra, eu acho sempre difícil dar um exemplo específico. Assim, eu acho que em todos os trechos que eu trago, isso aparece de alguma forma, mas que é lendo todo que a gente vai se dando conta de como tem uma minúcia em cada detalhe, né? Lá no Milho Amarelo e Sem Tempo, ela dá uns exemplos bem específicos de construção de palavra mesmo, aí pensando no original em alemão, né? De como o nome de determinada erva se compõe de duas palavras que separadas significariam uma outra coisa e de como isso tem um impacto na frase. Ela traz em alguns lugares como a influência do romeno. Quando ela aprendeu a língua romena, ela aprendeu coisas no sentido de que a visão de mundo dela passou a ser outra por causa daquelas palavras. As palavras que ela recorta para as colagens, ela fala que às vezes recorta palavras em alemão que dentro delas tem as letras de uma palavra romena. E aí ela identifica essa palavra do romeno de dentro dessas palavras no alemão, assim. Então tem essas construções, assim. Eu tenho uma impressão, para fazer um comentário bem simples, que eu acho que esse trecho aqui elucida bem, que tem algumas passagens muito fortes que tem uma característica de serem frases curtas, pensando nessa coisa do trabalho que é minucioso e tal. Não vou dizer que é sempre, enfim, não fiz um levantamento quantitativo disso. Mas aqui, por exemplo, né, ela fala, muitas vezes havia apenas um cobertor de nuvens fechadas, um cinza uniforme. Pá, você tem uma informação fechada, assim, né? E aí vem essas várias informações que vão se acumulando de alguma forma. O processo de colagem, enquanto construção de texto, é alguma coisa que a cultura crítica da Herta Miller traz bastante. Né? Se você compara o procedimento que ela utiliza do lenço para esse procedimento que você está falando, que é acumulativo, das frases curtas e acumulativas, né? Outro, como no mesmo romance, dentro de uma estrutura tradicional, você tem esses momentos, procedimentos distintos, né? Que vai dar tons diferentes. Exato, e que dão essa sensação de colagem, que aí do mesmo jeito que ela faz no literal, ela faz com as palavras também de alguma forma, né? Então acho que é mais ou menos isso. Eu comecei a falar do gesto e me dei conta que era uma coisa que a gente ia falar um pouquinho depois, né? E que tinha outra coisa dos gestos para falar. Que sobre os gestos, né? O papel dos gestos nessa poética, eu acho que já apareceu um pouco nesse trecho, mas tem uma outra coisa bem forte também, que é um trecho que ele fala da pá, que ele diz que ele chegou numa equação, e segundo a Herta, isso é uma elaboração do próprio Pássio, de que um movimento com a pá é igual a 1 grama de pão. Então, ele pensava sempre, enquanto trabalhava, nessa comida que vai chegar, e tem uma coisa de enganar a fome, tentando fazer um paralelo entre o trabalho e o que se vai comer. E aí essa equação aparece algumas vezes, com o símbolo de igual mesmo, não está escrito a palavra igual, né? Tá, um movimento com a pá igual a 1 grama de pão. E numa dessas frases, assim, pensando de novo nessa história da materialidade a que a gente não escapa, e de como às vezes ela nos salva e às vezes ela nos limita, tem um momento que ele está narrando uma noite em que ele achou que ia ser fuzilado,
e ele está cavando o que ele imagina que seja a própria cova. E ele está cavando num chão meio congelado, numa noite de inverno russa. Então é um cavar muito trabalhoso, muito difícil. E ele fala de como ele desistiu. Em determinado momento, ele chegou à conclusão de que ele ia ser fuzilado e ele preferiu a morte mesmo. E aí, enquanto ele cava, ele diz que o movimento de cavar e o esforço que ele tem que fazer nesse contato com a pá e com a terra o traz de novo a sobriedade e a vontade de sobreviver. É um trecho bem bonito também. E aí ele diz que o movimento com a pá trouxe de novo a frase da avó que diz: eu sei que você vai voltar. Ele fala que a pá disse isso para ele em alguma medida, assim, né? E aí ele responde à avó: sim, eu vou voltar, mas você sabe o tanto que isso é difícil. Então tem uma relação importante, assim. E aí eu queria comentar também sobre essa relação, né, da pá, que é uma continuidade dele, que é um jeito de trazê-lo de volta para esse corpo e para essa sanidade de querer sobreviver, porque aí ele diz: e aí, depois de cavar muito, eu concluí que era melhor estar vivo, mesmo que fosse trabalhando para os russos, nesse campo, nessa situação, passando fome, etc. Tem uma pesquisadora chamada Anja Johansen, que publicou um trabalho em que ela fala sobre um processo de osmose na Herta Miller, de relação, de uma permeabilidade do corpo em relação aos objetos, em relação às paisagens. Então, está tudo muito interligado, assim, essa relação corpo-paisagem, palavra, objeto, está tudo muito reunido, assim. E Ana, e tem uma questão também que eu acho que você citando esses exemplos, de novo, que a gente estava falando do objeto, da questão da materialidade, do gesto, que é a materialidade do corpo, né? Também tem essa questão de que o gesto também não é um gesto simbólico, mas a materialidade do corpo mesmo, né? O gesto corporal. Eu achei isso interessante, assim, nas passagens que você citou. E aí eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão da artesania da palavra e se você pudesse comentar um pouquinho mais, ou desse lirismo da sobrevivência. Eu não sei se esse tipo de tratamento, como é a recepção dentro da literatura de que trata desse assunto, né? Que ela não vai fazer a literatura de testemunho, mas de alguma maneira ela dialoga, né, com essa tradição, né? É bem controversa essa relação da Herta Miller com seus pares, vamos dizer assim, né? Com quem são os pares dela. E aí a gente precisa voltar um pouquinho para essa situação de que ela é de origem germânica, mas nascida na Romênia, mas ela escreve em alemão, que não é o alemão que as pessoas do vilarejo dela falam, é o alemão da Alemanha, vamos dizer assim, né? O Hochdeutsch. Ela traz elementos do alemão do vilarejo, tudo, mas o principal da escrita dela é nesse outro alemão. Então ela fica bastante deslocada, né? Ela tem essa fase em relação com o grupo surrealista romeno, ela tem essa fase em relação com esse grupo de ação do Banat. No Museu de Literatura Romena, por exemplo, ela está representada junto com o surrealista. Tem lá onde ela se encaixa, vamos dizer assim, nessa historiografia, né? Uma parte da fortuna visita a biblioteca, em qual prateleira ela estava, que eu acho que você contou para esse deslocamento uma vez. Geralmente a Herta Miller não está na prateleira de literatura romena, ela está na literatura de língua alemã, porque também não é literatura alemã, né? É uma literatura de língua alemã. E aí tem uma discussão sobre isso, sobre quando saiu o Nobel, daí algumas pessoas queriam reivindicar que então ela era romena, uma romena que ganhou, e daí outras não. Enfim, tem várias... É bem polêmico, assim, tem alguns estudos que foram feitos especificamente sobre a recepção dela, que também, se alguém tiver interesse, depois acho que eu posso indicar e tal. Mas teve uma biblioteca que eu fui visitar especificamente na França, que é uma biblioteca das línguas e civilizações orientais, e aí oriental no sentido bastante amplo de tudo que não é Europa Ocidental e Estados Unidos, vamos dizer assim, em que não existe nenhuma obra da Herta Miller. Tem um setor Romênia, tem várias obras romenas, tem Pasteur, inclusive, tem obras do Oscar Pasteur, que é esse poeta que trabalhou com ela no Tudo Que Tem, mas não tem nada dela. Então, é uma relação bastante deslocada. A Cláudia comentou aqui de como ela é deslocada politicamente, na cortina de ferro, no mundo capitalista. Sim, porque ela é alguém que faz críticas muito severas ao regime comunista, a esse movimento stalinista que aconteceu na Romênia.
desde sempre fez bastante crítica sobre isso, mas ela também não é uma pessoa que se alinha com a extrema-direita e ela faz muitas críticas e muito severas à luta